Um mecanismo psicológico por causa de tanta vergonha. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série Descortinando os Descortinadores. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Não tem para onde correr, tá? É muita evidência contra a igreja, tá? É muita evidência. Não são só os plágios, né? Não são só as falsas profecias, também são as falsas doutrinas, também são as maneiras com que tudo foi organizado, qual a motivação por trás, né, da criação dessa doutrina, enfim, que vocês já sabem que foi, né, um mecanismo psicológico para poder fazer com que as pessoas pudessem se resguardar de tanta vergonha do que aconteceu no grande desapontamento. Então era necessário que, né, não, peraí, não foi bem assim, a gente acertou na data, mas o evento é que estava errado, né? Então isso fez com que todo o movimento fosse salvo e aquelas pessoas saíssem da vergonha, e agora Deus tinha concedido à Igreja Adventista, né, essa mensagem especial para o mundo todo. Então eles continuavam sendo o povo escolhido. Então tá bom, Gleison. Beleza. Para responder um pouco aí esse tipo de coisa, eu vou evocar dois textos dos evangelhos. O primeiro está em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. E ali a Bíblia fala assim o seguinte, Jesus falando, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também. Entretanto, antes que você imagine aí que eu vou ficar com mimimi de não julgueis, a gente evoca também João capítulo 7, nós vamos dar uma olhadinha aqui no verso 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, né? Então, o que a gente entende a partir da relação entre esses versos, né? A gente não dá juízos definitivos, esses juízos pertencem a Deus, mas com o juízo com o qual a gente mede as pessoas, a gente tem que estar preparado a ser medido também, né? Porque com esse padrão que a gente usar para os outros, esse vai ser o padrão que vai ser usado para julgar a gente. E a gente não deve julgar segundo a aparência, e sim conforme a reta justiça. E aí a gente viu o Descortinando o Adventismo aí falando um monte de coisas a respeito do Adventismo e não tem para onde correr. Existem muitas evidências, muita evidência contra a igreja. E aí, vamos medir esse pessoal com a mesma medida com que eles estão medindo o adventismo? Então eu estou com o meu celular aqui na minha mão, aberto na minha playlist, né, falando do Descortinando o Adventismo, que tem aí até o momento 20 vídeos, e com esse agora o 21º e contando, né? Ok. Então, vamos lá. Será que a gente encontra muita evidência contra o Descortinando o Adventismo aqui na internet? Então vamos lá. O primeiro vídeo da série foi uma introdução, então não tem muita evidência, né? Só para apresentar as pessoas, mostrar o grande CEO do projeto dizendo que o Covid-19 é tipo o dia que o sol parou lá em Josué capítulo 10, pra você ver o tipo do nível de interpretação bíblica dessas pessoas. E aí o que acontece? O segundo vídeo é um vídeo onde eu reajo, né, à frase que está escrita no livro e que está dita nos vídeos do Descortinando o Adventismo, de que Deus mostrou que todas as doutrinas adventistas estavam erradas. Então a gente fez um vídeo demonstrando então quais são as doutrinas adventistas, e basicamente se as doutrinas adventistas estão todas erradas, tem um monte de coisas da Bíblia que está errada, porque é da Bíblia que o adventismo tira as suas doutrinas, né? Tipo assim, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus voltará, que a morte é o salário do pecado é a morte, e coisas desse tipo. Então, se todas as doutrinas adventistas estão erradas, essas próprias verdades bíblicas estariam erradas também. Aí, inclusive, no último vídeo que o Descortinando o Adventismo lançou na internet, pedindo oração pelo Bolsonaro e pelo Trump, eles até apagaram agora esse vídeo, senão eu ia mostrar os trechinhos para vocês, eu não tinha salvo o vídeo até então.
Então acabou que se perdeu. Nesse último vídeo aí ele disse que não é bem isso que ele quis dizer que todas as doutrinas distintivas são erradas. Mas não é isso que ele escreveu, nem é isso que ele falou, né, nos vídeos dele. Aí fica difícil, né? Ou seja, temos evidências aqui de desonestidade, de exagero, de imprecisão na linguagem contra o Descortinando o Adventismo. No meu terceiro vídeo, a gente mostrou ali, né, o pessoal falando que no Brasil ninguém sabe sobre a conferência de 1919. E aí a gente mostrou matéria na internet, no Facebook, falando sobre a conferência bíblica de 1919, inclusive na revista Adventista, apontando para o arquivo oficial lá da Conferência Geral, com os documentos a respeito da conferência bíblica, demonstrando que não é verdade que no Brasil ninguém sabe sobre a questão ali, né, da reunião bíblica lá a respeito de Ellen White em 1919 dentro do Adventismo. Aí no quarto vídeo eu mostro assim, né, o pessoal falando que muita coisa foi escondida da gente, e aí eu mostro o livro Portadores de Luz, com informações inclusive mais precisas, né, mais profundas, mais provocativas do que estão no próprio livro, né, Descortinando o Adventismo. Aí no quinto vídeo eu mostro eles dizendo assim que a igreja esconde essas coisas sobre 1919, porque a igreja só cresce onde não há acesso a essas informações. E aí eu mostrei que essas informações estão contidas nos livros da igreja, então se a igreja parar de crescer vai ser por causa da literatura da própria igreja, não por causa desses livros irrelevantes e ridículos, tipo Descortinando o Adventismo. Aí no sexto vídeo, sétimo, nem sei, já perdi a conta aqui, eu falo daquela questão que ele falou da área acadêmica do Adventismo, que ele consultou PhDs e muitos não acreditam no juízo investigativo e muitos não concordam com as doutrinas adventistas. E aí eu dou inclusive um exemplo no livro, né, onde ele fala sobre a imortalidade da alma e eu questiono, e aí, qual que é o PhD adventista que crê na imortalidade da alma? Até agora nada, né? Ou seja, tem muita evidência aqui de que o Descortinando o Adventismo só fala abobrinha e idiotice, né? Aí o próximo vídeo aqui é sobre o falso profeta Vinícius Iracete, né, que tá cheio aí de sonho, porque se você sonhar com grilo, com cachorro, com minhoca, quer dizer isso ou aquilo na sua vida, né? Olha quantas evidências aqui contra esse movimento ridículo do Descortinando o Adventismo. Aí o próximo vídeo aqui, a religiosidade do Gleason, né? Então a gente fala ali que a religiosidade não é um tema bíblico, porque lá no livro ele tinha dito que a Ellen White fala 1 milhão de vezes, sobre o sábado a Bíblia só fala 150 vezes. Aí eu mostrei, né, que a Bíblia não fala nada sobre religiosidade e mostro o Gleason falando assim que a religiosidade é um tema central do livro dele, ou seja, o tema central do livro Descortinando o Adventismo inexiste na Bíblia, tá? Acho que é bastante evidência contra o movimento aí, hein? Aí, maldição hereditária, também maldição hereditária, cadê essa ideia toda aí no Adventismo, não sei o quê, que o Adventismo nasceu do movimento milerita e não rejeitou seus erros, e aí eu explico, né, se o movimento aí Descortinando o Adventismo é uma religião protestante evangélica, cadê o Descortinando o Adventismo rejeitando os erros do protestantismo? Se não tem esse vídeo, não tem essa frase lá no livro, então eles estão debaixo da maldição hereditária do protestantismo, né? Esse é o tipo de coisa absolutamente idiota, né? E tudo mais. E aí falando da questão das escamas espirituais, né, que o pessoal diz assim, não caiu dos meus olhos as escamas espirituais, a gente mostra que quando Paulo fala sobre isso, ele caiu escamas físicas do olho dele por causa do encontro que ele teve com Cristo, né? Ou seja, aqui a gente demonstra que o movimento Descortinando o Adventismo é um movimento que mistifica a interpretação da Bíblia e pega como se fosse espiritualizado aquilo que é uma coisa literal na palavra de Deus, né? Depois o próximo vídeo aqui, 40 minutos explicando Hebreus 10, verso 19, né, e mostrando como que as afirmações do livro e dos vídeos estão absolutamente equivocadas no que tange a esse verso bíblico, demonstrando, né, as discussões de longa data no Adventismo do sétimo dia a respeito desse tipo de coisa. Aí eu falo aqui das 14 características da seita Descortinando o Adventismo, olha quanta evidência contra vocês, pessoal.
Inclusive colocando aí a interpretação adventista de Daniel como imensamente superior, em relação à visão preterista aí de Antíoco Epifânio. Roma 7, Antíoco Epifânio 3 foi o resultado do nosso jogo de interpretação sobre Daniel, né, e essa questão aí de Antíoco Epifânio, capítulo 8, chifre pequeno. Tem mais um vídeo aqui de 40 minutos explicando essa questão. E aí falando aí onde há fumaça há fogo, né? Se o adventismo é chamado de seita, então é seita. Mostrei que o próprio pentecostalismo e o neopentecostalismo, que é o movimento que está presente aí, né, dentro dele, o Descortinando Adventismo também é chamado de seita. Então se onde há fumaça há fogo, o Descortinando Adventismo também é seita. E no último vídeo eu falei sobre cobertura espiritual do CACP, mostrando que o CACP, na hora que lhe convém, diz que cobertura espiritual é uma heresia e você tem que ter cuidado com quem promove essas coisas. Aí quando vem o idiota dizendo que o adventismo está errado, o CACP vai lá e pega o camarada e promove, vende livro, mesmo a pessoa defendendo a heresia da cobertura espiritual, tá bom? Então veja bem, então lá, tá bom, tem um monte de evidência contra o adventismo na cabeça desse povo aí. Beleza, legal, não vou discutir, vou simplesmente medir eles com a mesma medida com que eles mediram o adventismo. E aí? Não tem pra onde correr, olha quantas evidências contra o Descortinando o Adventismo, né? Você vê como é fácil resolver esse tipo de coisa? É simplesmente atribuir a eles mesmos a lógica deles mesmos. Ó, tem um monte de coisas contra a igreja, então a igreja é falsa. Tem um monte de coisas contra o movimento Descortinando o Adventismo. Então, o Descortinando o Adventismo é falso. E aí ele fala assim que não é só os plágios, não são só as falsas profecias, são as falsas doutrinas, a maneira como tudo isso aí foi organizado, e qual é a motivação da criação aí dessas doutrinas adventistas que são todas erradas. Legal. Então vamos lá, não são só as burrices, não são só as imprecisões, não são só as inverdades e as mentiras, não é só o falso profeta Vinícius Iracete, não são só as falsas doutrinas aí de cobertura espiritual, de maldição hereditária, não sei o que, qual que é a motivação por detrás disso tudo aí, né? Você vê, é muito fácil aplicar a mesma lógica que se aplica contra o adventismo, contra o Descortinando o Adventismo. Aí ele fala assim, que você precisa entender a motivação dos adventistas para criar a doutrina do juízo investigativo, que você já sabe, né? Foi um mecanismo psicológico para fazer com que as pessoas pudessem se resguardar de tanta vergonha por causa, né, do que aconteceu no grande desapontamento. Legal, vamos dar uma pausa nessa questão aqui. No vídeo último do Descortinando o Adventismo, que agora foi apagado da internet, o Descortinando o Adventismo, assim, né, o seu CEO e o seu porta-voz, começou a agradecer as pessoas que estavam ajudando ele em oração, orando pelo Trump, pelo Bolsonaro, pelo seu ministério, porque é uma luta espiritual. E lá no meio dos agradecimentos, ele agradeceu ao João Flávio Martinez do CACP, e ele também agradeceu ao pastor Vinícius Iracete. Opa, peraí. Amigo CEO e porta-voz do Descortinando o Adventismo, por que você chamou o Vinícius Iracete meramente de pastor e não de profeta? É vergonha? É um mecanismo psicológico para você não passar muita vergonha na internet? Você vê como é fácil, cara? É a coisa mais fácil do mundo usar esse tipo de argumento contra aquilo que a gente quiser combater. Aí diz assim, né? Que o adventismo achou necessário dizer que eles estavam errados não na data, mas no evento, e isso salvou o movimento, e as pessoas saíram da vergonha, imaginando assim que Deus concedeu a Yas de uma mensagem especial ao mundo, e aí eles continuam sendo o povo escolhido. Pois é, né? Diante da apostasia, foi necessário o Descortinando o Adventismo imaginar que teve uma experiência com Deus através de jejuns e orações, segundo as quais Deus teria dito que todas as doutrinas adventistas estavam erradas, para depois eles terem que corrigir Deus e dizer, não, Deus, não era todas não, é só algumas. Aí Deus, tá bom, desculpa, eu errei com vocês, né? Aí, ou seja, o Deus deles não tinha dado a informação correta. Ele escreveu no livro que Deus mostrou para ele uma coisa, mas na verdade é outra.
outra. Deus não mostrou que todas as doutrinas são erradas. Só algumas estão erradas, mas tudo bem, mas isso aí salvou o ministério, as pessoas saíram da vergonha de ter apostatado da igreja e de terem passado quase 30 anos na igreja e não conhecerem praticamente nada a respeito da sua doutrina, e agora continuam sendo um povo especial, com uma mensagem especial aos adventistas, escrevendo um livrinho, e continuam sendo o povo escolhido. Ou seja, absolutamente toda a argumentação que o Descortinando o Adventismo lança assim, contra IASD, como se provasse que a igreja adventista é vergonhosa, é diabólica, é mentirosa, é falsa, é uma seita, pode ser lançada contra eles de forma absolutamente clara e cristalina. E como eles querem que essas coisas provem que o adventismo é falso, mas que o Descortinando o Adventismo não é falso, o que nós temos nessa situação é simplesmente a psicologia da pura hipocrisia. Um abraço.